Mas o que é então a relação humana, a relação entre as pessoas? Ela está dentro de uma delas? Ela está entre as pessoas? Se está entre as pessoas, em qual espaço, o espaço relacional, a gente pode e deve examinar esse fenômeno, o fenômeno relacional humano? Percebam que não se trata de um assunto de fácil abordagem por uma metodologia tradicional. A relação humana, como você pode perceber, não é um objeto de estudo. Ela é a percepção da relação de conhecimento de quem estuda com aquilo que estuda, ou de pessoas que interagem a, a respeito daquilo que falam, fazem, constroem, concordam ou discordam a respeito dessa interação. Se a gente pudesse sintetizar o que é, então, o campo do fenômeno interação humana, que não se reduz a uma pessoa, a um objeto, a um corpo físico, a gente pode falar que é muito mais do que a simples interação entre as pessoas. É um espaço vivo, onde a gente, as pessoas, nós compomos significados, produzimos sentido, influenciamos e também somos influenciados, criamos e recriamos realidades juntos. Cada encontro humano é uma oportunidade de transformação tanto para mim quanto para o outro. Em cada relação, não estamos apenas nos comunicando, mas além disso, bem além, construindo sentidos movidos pelas nossas interações, moldando percepções e sendo moldados por elas com uma complexa plasticidade, né, de moldar e ser moldado. E é bem isso que acontece quando a gente diz, vamos tomar um café. Na verdade, não se trata de fisicamente tomar um café, e sim intercambiar ideias, constituir uma relação de conversa. Esse é o tomar café. Podia ser tomar um copo d'água, tomar um refrigerante. E esse sentido está em xeque numa sociedade altamente complexa, tecnológica, e a gente precisa ficar atento para o fenômeno relacional não se perder, porque se ele se perde, eu não sei quem eu sou, porque eu não interajo contigo sabendo quem você é, ao interagir comigo. É uma espécie de gangorra interdependente. E é nesse movimento que se encontra a essência do jogo interacional, da inteligência relacional. A capacidade de perceber, compreender e usar, agir de forma sensível diante das emoções, das expectativas, percepções, sensações e captação de padrões e dinâmicas que surgem entre nós. Nós estamos interagindo e percebemos que nós evoluímos mais para lá, mais para cá, em relação a que a gente estava tratando, e vem um terceiro, aquilo se redefine, vem uma quarta pessoa, o processo interativo também muda, e não é centrado apenas em tarefas. Aí vem de novo, durante a era industrial, a gente precisou muito se centrar em tarefas,
Nós estamos na era da interação humana. Ah, mas isso não é a era digital? Não, é a era da interação humana. A era digital, as transformações ditas digitais são o ápice da era da tarefa, que começou na Revolução Industrial, que você tem notícia desde os primeiros teares lá da Inglaterra. Nós estamos no início, na infância da era da relação humana, mediada por alta tecnologia, sim, mas sendo humana e não sendo tarefa. As relações que eu mantenho com outros são o reflexo do que eu sou, mas também é o reflexo do que eu posso vir a ser. O que você acha dessa reflexão? Pensa nisso. Minhas relações me desafiam, me ensinam e muitas vezes me transformam. Às vezes elas estão robotizadas, as minhas relações, e me trancam, me impedem, me tolhem, o que nas terapias é dito como a neurose, a repetição do trauma ou coisas desse tipo, desde os tempos de Freud. É quando a relação não é produtiva, não é criativa, não é inovadora, ela vira sintoma. Sintoma no sentido de sofrimento. Pois então, é nesse espaço de encontro que eu descubro a minha própria identidade e contribuo para a jornada do outro. Quando eu estou atendendo alguém, eu estou atendendo alguém com a minha percepção de quem eu sou. Não existe um protocolo fixo, neutro, unificado, que eu atenda a todo mundo seguindo aquele protocolo, que é fruto de big data, um monte de pesquisas em todo mundo valendo igual para todo mundo. Não, isso não acontece. A relação humana, ela tende à singularidade dela relação. Ah, mas cada um é um, dizem as pessoas. Cada um é um na relação que tem com cada outro. Não existe eu comigo mesmo de anteontem, ontem e amanhã, sendo exatamente eu, o mesmo eu. A relação, inclusive com o seu eu, o tal do eu mesmo, é criativa, é dinâmica, é transformadora. Por quê? Porque o sentido brota do contexto da relação. Se eu estou trabalhando com um problema ou interagindo com as pessoas ou com uma determinada pessoa importante, significativa de uma maneira e examino por um jeito, eu aprendo por aquele ângulo, por aquele approach, aquela abordagem. Se eu examino por um outro lado, eu aprendo de um outro. E é importante ter diferentes pontos de vista de uma mesma, entre aspas, mesma realidade. Afinal, para ela ser a mesma realidade, ela precisa agregar uma riqueza de modos de ser, para mim confiar que ela tenha consistência no espaço e no tempo. Se a relação humana é um jogo de expectativas, ou ela é parametrizada por um jogo de expectativas, ela sempre se altera quando esse jogo muda. É altamente volátil em ambientes humanos complexos e não lineares, como é o ambiente contemporâneo. E nós estamos numa espécie de dilema tecnológico, ou
de sair da utilização de tecnologia e entrar na relação com o outro através de tecnologias. Por exemplo, as chamadas realidades expandidas, a própria IA usada como um acesso expandido a realidades de conhecimento, a bibliotecas, a filmotecas, a videotecas e assim por diante, é uma revolução da relação humana. Ela se torna muito mais qualificada.